Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de mais uma carta de Paulo, a carta aos Filipenses, portanto, aqueles que moravam na cidade de Filipos. E certamente vamos aprender muitas coisas importantes e extrair lições importantes também para a nossa vida espiritual ao estudarmos mais essa carta do apóstolo Paulo. No capítulo 1, ele começa já dispensando qualquer título, porque ele preferia sempre ser chamado de servo de Cristo Jesus. Não há nada mais nobre e bonito do que se considerar um servo de Deus, um servo de Cristo. E ele saúda a igreja daquela forma tradicional, graça e paz. Aliás, se tivermos essas duas coisas, tudo mais será lucro em nossa vida. Verso 3, sempre que se lembrar de alguém, ore por essa pessoa. 6, a santificação é uma obra que dura a vida toda. Paulo mesmo já disse em outra de suas cartas que ele mesmo não julgava ter alcançado o alvo, mas prosseguia para o alvo num crescimento constante de santificação que, como diz o verso 6 aqui, dura uma existência. Permita que Deus complete a obra que ele começou em sua vida. Permaneça nele, permaneça em comunhão com ele. Verso 8, como um verdadeiro pastor, Paulo amava suas ovelhas e tinha cuidado e tinha saudades delas. Paulo relaciona no verso 9 amor com conhecimento e percepção. Amor não é emocionalismo vazio como alguns pensam. O amor verdadeiro, que tem que ver com racionalidade também, ele deve crescer constantemente. E quanto mais conhecimento de Deus tivermos, mais amor teremos também. Verso 10, o conhecimento de Deus aumenta nosso amor, nos torna puros e irrepreensíveis, e também cheios do fruto da justiça. 11, o fruto da justiça vem por meio de Jesus Cristo. Somente podemos produzi-lo se estivermos conectados com Jesus. O fruto que Jesus nos ajuda a produzir serve para glorificar a Deus, não a nós mesmos. Verso 12, Paulo entendia que mesmo suas lutas e tribulações permitidas por Deus contribuíam para a pregação do Evangelho. 13 e 14, se for para ser perseguidos e presos, que seja por causa de Jesus. 15 e 17, infelizmente, há os que pregam o Evangelho por inveja, rivalidade e ambição egoísta, sem sinceridade, o que é um tremendo contrassenso. No verso 18 vemos que Paulo se alegrava mesmo assim, pois, de qualquer forma, o Evangelho estava sendo pregado. Pregadores hipócritas perderão a salvação, mas, por amor aos sinceros, Deus ainda usará a pregação dessas pessoas. Verso 20, quer em vida, quer pela morte, que Cristo seja engrandecido em nós, em nossa vida. 21. Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma vida totalmente entregue a Deus. Considerava realmente que viver era amar a Jesus, andar com Ele, fazer a sua vontade. E que morrer, uma vez que morto, ele estaria inconsciente do tempo que transcorria e logo em seguida, na percepção dele, ele estaria com Jesus na ressurreição, realmente seria lucro. Esse é o tipo de vida que realmente se percebe entregue a Jesus, pertence a Jesus e faz a vontade dele. Verso 23, evidentemente que Paulo não estava ensinando a vida imediata após a morte. Ele mesmo falou da ressurreição na volta de Jesus. Isso nós já lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele deixa muito claro que a ressurreição ela ocorre somente na volta de Jesus, não antes. Portanto, Paulo não estaria se contradizendo aqui. 23 e 24, Paulo desejava partir, pois descansaria e veria Cristo na ressurreição. Mas ele sabia que ainda tinha uma missão, uma obra a fazer. Querer descansar na morte e deixar pecadores sem ouvir de nós a respeito da salvação chega a ser egoísmo. Deixemos nossa vida e nossa morte nas mãos de Deus. Verso 27, não importa o que aconteça, sejamos cidadãos dignos do nome de cristãos. Paulo escreveu, permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutando unânimes. Quem promove a desunião na igreja enfraquece o exército e vai contra a vontade de Deus. Deus sempre luta por nossa unanimidade, pela unidade na igreja, e nós devemos fazer a mesma coisa. Finalmente, o verso 29, é um privilégio não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele que tanto sofreu por nós. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus Cristo.